Olá, amigos e amigas, colaboradores da Casa do Caminho. Hoje, sábado, 8 de maio de 2021, mais uma vez, nosso encontro aqui para reflexões à luz do Livro dos Espíritos. As nossas, não são aulas, né? Nós estamos fazendo uma recordação, na verdade, estamos tendo a possibilidade de não nos afastarmos do conhecimento que traduz a nossa melhora, que traduz essa nossa busca que já aprendemos em nos melhorarmos, ascendermos a uma posição de maior compreensão do porquê que aqui estamos, de onde viemos e para onde vamos. E repetindo novamente Albert Einstein, que eu nunca me canso, porque é algo que me faz me convencer, se me permitem, vocês todos, amigos e amigas, tudo aquilo que o homem desconhece não existe para ele. Portanto, o tamanho do universo de cada ser é o tamanho do seu conhecimento. Então é isso, posso ser cansativo nessa colocação, mas ela tem que ser firme. Nós precisamos de conhecimento. Aliás, a humanidade evolui pelo conhecimento. Evolui por aquilo que nos força a busca do conhecimento, né? Muitas vezes chegamos à casa espírita, chegamos a um centro na busca de consolo, de amparo, para doenças do corpo, doenças da alma, por perdas, por confrontos. Estamos vivendo isso agora nessa pandemia, onde forçados a uma situação de tentar buscar uma solução, estamos conseguindo buscar soluções. Nós, que eu digo a humanidade, porque na verdade o trabalho todo está na mão dos cientistas, de todos os médicos e todo o corpo de saúde, enfermeiros, auxiliares, e todos aqueles que estão trabalhando dentro dessa cadeia produtiva para manter o planeta funcionando minimamente, né? Há muito está se tateando em algumas condições sobre como devemos nos comportar, né? Existem muitas colocações sendo feitas nesse momento por muitos especialistas, mas, na verdade, nós temos que voltar ao nosso normal, que é dar continuidade à vida, não o que havia antes. Antes não era normal, né? O normal é dar continuidade à vida. Essa é a minha reflexão pessoal que eu divido com todos vocês. Não é uma verdade, é algo que eu sinto e me expresso através desse meio pelo qual estamos nos conectando agora. Bom, iniciando, o estudo é do capítulo 2, do Livro dos Espíritos, na parte terceira das Leis Morais, da lei de adoração. Lei de adoração. Adoração, que é o ato de adorar um ser superior, de veneração, né? Nós adoramos os seres queridos nossos, temos adoração. Tenho adoração pela minha avó, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus filhos, pela minha esposa. Tenho. Isso é um tipo de expressão de um sentimento, de um amor que se sobressai, diria, ao comum, né? Veneração, venerarmos, né? O conhecimento, o entendimento. Eu estou venerando esse momento, esses cientistas todos buscando, não interessa o meio e a forma, interessa que eles estão conseguindo diversos pontos de uma forma múltipla. Não existe só uma solução, está vendo? Uma múltipla forma, dizendo como nós estamos conseguindo apresentar soluções mais imediatas para esse vírus que está aí. A gente tem que agradecer essa turma que está se esforçando, abrindo mão de questões pessoais para dar andamento. Mas a questão nossa hoje aqui é da veneração da divindade. E a primeira pergunta, na questão desse capítulo, ela vai de 649 a 670, portanto é extenso, nós não teremos tanto tempo assim para expressarmos tudo com vocês, fazermos a nossa reflexão, mas vamos tentar, de alguma maneira, nos aproximarmos o máximo possível e lhes instigar. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Ou seja, já está na colocação de que fazemos essa adoração para nos aproximarmos da divindade. Agora, desde quando existe a adoração do homem, né? Porque vem a questão 651, terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração?
Ele não está aqui colocando ainda, nós vamos passar, penso eu, pela ideia de um Deus único, ou um politeísta, de uma forma de expressão de vários deuses e várias formas. Está perguntando se houve em algum momento a destituição, ou seja, quando nós éramos vazios. Resposta: não, que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Agora, uma observação no texto, né? Povos. Ele não está falando na qualificação de quando ainda éramos errantes, tribais, de formações andarilhos. Hominídeo nós somos há mais de 6 milhões de anos, conforme a história e a ciência nos mostram. Mas a forma consciente, a forma com inteligência, com capacidade de interagir, com capacidade, isso é muito mais recente na história nossa como seres humanos nesse planeta, o planeta Terra. Então ele diz aqui, no íntimo sempre houve esse sentido do divino, né? A gente olha algumas expressões, desde a história oral e da história escrita, e daquela que saiu de oral para se transformar em escrita, a impressão de que o homem adorava, por exemplo, as expressões meteorológicas, um raio, né? Um raio, os trovões. Os trovões tinham um sentido para muitos povos mais primitivos. Vou até pedir licença aqui, povos mais primitivos. Povos onde nós estávamos contidos enquanto espíritos que somos reencarnantes, né? E vamos experienciando a evolução do planeta conforme a nossa necessidade, conforme a expressão daquilo que adquirimos como modo de expressar a nossa inteligência também. Mas, no passado, com certeza, estávamos lá adorando o Rei Sol, o Trovão, enfim, todas essas expressões que acontecem. E isso vem do íntimo do homem, de se submeter, vamos dizer, não é a submissão servil e não consciente. Naquele tempo até sim, que era uma forma de aplacar, né? Você poder dizer o seguinte: para justificar essa situação que está acontecendo comigo, eu tenho que adorar e entender que existe alguém superior. E existe ali aquele começo da conexão da inteligência nos desenvolvendo para esse processo, né? Depois nós passamos aqui essa adoração a ser uma... E é considerada uma lei, para não pular, 652, poder-se-á considerar a lei natural uma fonte originária da adoração. A adoração está na lei natural, está no íntimo de cada um de nós. E passado isso, nós começamos a adoração, que é outra parte, a adoração exterior. Aí começou a demonstração de certos atos. Primeiro, uma submissão que nós, né, espontaneamente fazíamos, ou não. Às vezes era somente o ato, né? É um processo litúrgico para muitos, né? Essa adoração. Claro, todos nós aqui sabemos, vamos à casa espírita, participamos das reuniões públicas, tentamos de alguma forma conciliar nosso tempo para os estudos, como estamos fazendo agora por esse meio digital. É um tempo que nós estamos dedicando. Buscamos dedicar um tempo às atividades que sejam meritórias para uma ação, para um exercício desse aprendizado em fazer algo pelo próximo, atuando em frentes múltiplas que atendam o outro e não somente as nossas necessidades, que são meritórias quando buscamos resolver primeiramente as nossas questões, mas sem nos esquecermos do próximo, não é isso? Então, havia essa adoração exterior, mas que muitas vezes ela é litúrgica. Litúrgica porque em algumas denominações cristãs ou não cristãs, existe uma forma de expressão dessa religiosidade mantendo não só dogmas, mas formatos de expressões que formam um quadro todo de envolvimento. E a gente fica falando assim, não, o espírita não tem processo litúrgico. Depende se nós desfolharmos um pouco mais o sentido da palavra liturgia, quando nós falamos, por exemplo, que quando entramos para uma reunião pública, nós sempre vamos fazer, algumas casas têm uma variação de uma para outra, mas o propósito sempre tem um preparo, sempre tem uma prece. Eu
naquele momento, nos desconectando do mundo exterior para o nosso mundo íntimo, porque ali estamos numa palestra pública, por exemplo, para uma busca de conhecimento, uma busca de aplacarmos sensações, sentimentos, dores, de buscarmos o divino naquele momento, coletiva e individualmente, não é isso? Então existe uma certa liturgia, sim, se nós entendermos que sempre existe um modo, começamos e encerramos com uma prece. Isso é simples assim de dizer. Eu não conheço nenhum encontro de ação, seja no próprio encontro que nós temos das reuniões públicas, dos estudos e das tarefas. Sempre se inicia com uma prece, vai ser parte do nosso contato aqui de estudo hoje, e se encerra com uma prece. Existe um processo litúrgico, mas existe um abuso disso, né, que ele coloca aqui. Então, será útil a adoração exterior, que é o subitem A da questão 653? Sim, se não consistir num vão simulacro. Aquilo que eu estava falando. É aquela liturgia onde a gente participa quase que socialmente, ou por conveniência, ou por não querer contradizer um conjunto, um grupo social, ou um grupo no qual nós estamos inseridos, né? Às vezes nós entramos, por exemplo, numa igreja católica, e existem certos movimentos que são feitos que nós realizamos acompanhando os demais. Nossa busca, o nosso conceito de cristandade está voltado dentro daquilo que a doutrina espírita nos expressa. Mas é uma expressão de educação e respeito saber fazê-lo nos outros lugares. Numa sinagoga, nós vamos ter que entrar os homens com um kippá. Vai haver uma separação entre homens e mulheres, de acordo com o tipo de desenvolvimento da liturgia deles, nem há participação de um e outro ao mesmo tempo. Então, são formas, né? Para os muçulmanos e os budistas, você entra no templo tirando o calçado, porque você não traz a impureza do mundo exterior para aquele templo. Isso é uma forma, né? Mas tem Deus preferência pelos que adoram dessa ou daquela maneira? Deus prefere o que adoram do fundo do coração, ou seja, a tua expressão. O que é a nossa expressão de verdadeira adoração por Deus? Vamos dizer novamente, não é submissão servil, de quase incapacidade de se movimentar. Não. O serviço é exatamente de ação positiva, do reconhecimento desse Pai sublime, desse ser maior, que a tudo assiste, né? O Senhor dos mundos, o Senhor do multiverso, e que ao mesmo tempo nos coloca na condição dessa relação, dessa possibilidade, desse contato, né? Está presente em nós, né? Quando a gente sofre alguma coisa, faz algum comentário, meu Deus, Jesus, né? Que é a divindade que está na escala para todos nós, né? Jesus, ele, modelo e guia que Deus ofereceu à humanidade para que pudéssemos ter essa referência, esse norte nessa bússola íntima nossa, né? Nós temos a descoberta do magnetismo dos polos e do uso desse magnetismo para a concepção de tempo, direção, né, de realocação no espaço físico do planeta, ela é recente, né? Para nós já havia esse instinto de buscar Deus como uma bússola íntima que dá esse norte já há mais tempo, né? Com o advento do cristianismo, pouco mais de 2000 anos, a partir de Jesus, o mundo se desenvolveu de outra forma e várias denominações cristãs foram desenvolvendo esse modo de se apresentar essas adorações, mas todas têm o mesmo conceito, desde que, como está bem claro e de uma maneira bem simples colocada, adoram do fundo do coração e com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Ele não está dizendo não fazendo o mal. Por quê? Porque ele sabe que somos falíveis ainda e num mundo de provas e expiações, muitas das vezes o mal é uma distração ou uma inconsequência de um motivo, de uma frívola ação nossa. Mas ele está dizendo evita. Faz o bem e evita. E então, passando, a gente tem que andar um pouquinho, já estamos com 15 minutos de aula, não dá para ir dissertando todos os temas,
dá para dissertar os temas, desculpa, não dá para dissertar todas as questões. Vida contemplativa. Nossa, vida contemplativa. A gente estava falando aqui da expressão, né, de adoração em Deus, e tem aqueles que ficam na contemplação, né? Numa adoração de um ser que a gente até... Eu sabia que eu estava passando por um momento que eu estava esquecendo de dizer alguma coisa. Existe lá no Velho Testamento que o homem foi criado semelhança de Deus. Está colocado isso. Na verdade, se a gente perceber a expressão, fomos nós que nos assemelhamos, que criamos a criatura divina à nossa semelhança. Isso aí está expresso de várias formas. Claro que antes do Deus único, haviam diversas expressões, né? Você adorava aos animais, você adorava as coisas, adorava pedras, totens, formas. Hoje nós temos as expressões mais modernas de adoração de imagens, não é isso? Nós temos que respeitar quem o faça. Afinal de contas, ali está a sua crença. Mas nós criamos esse formato. Se formos à Capela Sistina em Roma, que é um conjunto, um grande templo de demonstração de poder dessa igreja, né, muito Fausto, né? Eu costumo dizer que a gente tem que respeitar, mas aquela não é a imagem que Jesus deixou para nós homens, né? Não foi aquela igreja extraordinária, aquele capela, enfim, aquele grande pátio, tudo que tem ali, todos os movimentos, até é considerado, na verdade, o Vaticano, ele é um país dentro de um país, né? Ele tem uma governança e é reconhecido como um país, embora esteja ali na Itália, na cidade de Roma, ele é considerado independente, tem seus acessos garantidos, tudo é garantido, mas ele é um país, o Vaticano é um país. E naquela expressão, voltávamos lá na Capela Sistina, você tem obra de Michelangelo no teto, onde Adão está próximo de Deus, né? Se você olhar o desenho, é um humano tocando um humano, é o toque. Nós transformamos Deus num ser humano. É a forma de nós nos expressarmos, né, com isso. E para isso, voltamos, existe a vida contemplativa, aquele que fica nessa adoração dos totens, das coisas, ou então só se isola para um pensamento, vai se isolar num mosteiro, num templo, enfim, em algum lugar, não fazendo alusão a qualquer segmento específico dos nossos irmãos em cristandade, nas suas denominações cristãs várias ou não cristãs, que também existem grupos que só ficam contemplativos. Isso é uma decisão que a gente tem que olhar do homem. Não são os segmentos que determinam, são segmentos dentro dos segmentos religiosos, né? Então, algumas dessas culturas religiosas determinam que uma parcela sai para fazer esse culto continuado, essa adoração. Qual a validade disso? Tem perante Deus algum mérito aqueles que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só a Deus pensam? Quer dizer, nenhum mal fazem porque estão ali isolados, né? Estão parados, contemplativos, pensando, dizendo que somente a Deus, vivendo uma vida monástica, como se usa o termo. Mas, na verdade, vejam a resposta. Não. A resposta é não. Tem perante Deus algum mérito? Ele diz não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também é o bem que não fazem. E esse bem se torna um espaço aberto. É uma inutilidade. Esse modo de completar. A gente já costuma dizer, e eu acredito que é um fato, que nós espíritas falamos assim, não faço mais mal a ninguém. É verdade. Conscientemente, perante nosso entendimento, por tudo que já nos foi colocado, nós realmente não estamos produzindo mal para ninguém. Conscientemente. Às vezes, por uma distração, às vezes por um esquecimento, às vezes mobilizados, incentivados por fatores externos, produzimos algo que não é tão bom. Mas isso não é voluntário, então isso já é positivo. Mas isso é um meio do caminho.
nesse trajeto que nós temos que percorrer, como ele está colocando aqui, essa questão da vida contemplativa, não fazer o mal é uma parte do caminho. Já está bem, já foi uma evolução extraordinária, né? Mas não fazer o bem é deixar espaço, né? Como está lá na questão 975 do Livro dos Espíritos, esse mesmo livro que nós estamos estudando agora, ele diz que lá naquela questão onde os espíritos sentem e se envergonham, né, do fato de terem participado do mal que deram causa, do mal que se consorciaram, sim. Depois vai lá, a questão 975 ela detalha isso melhor. Sim, mas sofrem também pelo bem que deixaram de fazer. Há um mal nisso. Ah, porque você deixa um espaço. Mas eu não fiz mal àquele sujeito. Pois é, você não fez mal, vamos lá de exemplo novamente, mas também não fez o bem. Imagina, você não fazer mal a quem não está passando fome. É um ato de, no mínimo, educação, vamos dizer, né? Mas não conceder um prato de comida. Aquele que está com frio, não conceder o abrigo de uma manta, de uma coberta, de um casaco, de algo que você tenha e que pode, naquele momento, abrir mão em prol do outro. Então, é aí, né? Ter vida contemplativa só para dizer que pensa em Deus? Nós pensamos em Deus todo o tempo. Nós é que não sabemos e não percebemos. E Ele está conectado conosco. Nós é que não produzimos essa realização. Nós temos retalhos no nosso dia produzindo essa conexão. Principalmente quando entramos numa enrascada, ou ficamos numa situação difícil, ou na iminência de um sofrimento, e aí vem a prece. A prece é a terceira parte. Agrada a Deus a prece sempre é agradável a Deus. Até nós podemos colocar, está aqui no Evangelho, vou recorrer ao Evangelho, eficácia da prece. Não está no Livro dos Espíritos, não. Eu estou dando um salto aqui, pegando o Evangelho, no seu capítulo 27, no item 5, eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que a obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Está em Marcos, né, para a eficácia da prece. Pode buscar lá. Opa! Então, a eficácia da prece agrada a Deus, a prece agrada, e também tem eficácia, porque o Can acabou de dizer que está lá no capítulo 27, item 5 do Evangelho, pedis e obtereis. Verdade, pedi e obtereis o que te cabe pela misericórdia divina, aquilo que é possível para cada um de nós. E ele avança aqui no nosso estudo. Qual o caráter geral da prece? Agradecer ou pedir. Né? Na questão mesmo, a prece é um ato de adoração, nós já tínhamos falado disso, né? Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas que podemos propor-nos por meio da prece. Três coisas. Questão 659. Louvar, pedir e agradecer. Normalmente nós vamos aqui no pedir, né? A gente fica um pouquinho mais... Quer dizer, pelo menos eu não sei os senhores e senhoras, mas eu aqui fico um pouquinho mais no pedir, né? Eu, às vezes, estou agradecendo também. Agradeço e, na sequência, peço também, né? Mas só chegar e dizer assim, bom dia, obrigado pela oportunidade de mais esse dia na minha carreira terrena para a realização de mais uma parcela da minha missão de buscar atenuar aquilo que me é expiatório, que me vem como provas, o que me promove, né? A gente tem um pouco esquecimento ainda disso, desse simples bom dia, como a gente dá bom dia para a família, para a esposa, para os filhos, para os amigos. Quando a gente sai, a gente esquece de dar bom dia para Deus. A gente esquece de dizer, ô Jesus, tudo bem? Ô meu mentor, Dr. Herman, né? Dr. Herman, bom dia, obrigado. Porque tantas vezes corri a casa onde tu estavas a nos receber doentes do corpo e da alma, mas me esqueço, quando estou me sentindo bem, de lhe dizer bom dia, Dr. Herman, esse espírito de luz que tanto tem acolhido a tantos que lhe cruzam o caminho e lhes busca na casa do caminho, não é isso? E em outras casas também, irmãs, onde ele atua como esse espírito benevolente, amigo, compreensivo, esclarecedor, apaziguador, médico de almas enfermas. A gente esquece de dar na nossa prece a maior parte de louvor, de agradecimento
conhecimento simples e puro. Bom, nós podemos, a partir dessa aula, pensarmos um pouco mais e começarmos a fazê-lo, né? Eu penso que toda hora estou falando isso porque eu sei que eu estou falhando nisso, nesse conceito, né? É difícil, às vezes a gente acorda já atribulado com o trabalho, com alguma preocupação, com alguma necessidade, algum compromisso e esquece. Mas a prece tem esse valor. E qual utilidade nos conecta, muda nosso campo mental? Matéria, né? Pensamento é matéria, não se esqueçam disso, já foi tratado e nós não devemos esquecer. O pensamento é matéria. Quando diz pedis e obtereis, é porque nós vamos transformando isso numa convicção. Alguém aqui já deve ter estado numa situação de perigo, de iminência de perigo, e disse, meu Deus, pelo amor de Deus, me livra dessa situação. A gente faz rápido, é aquela prece corrida, né? Aquela prece rápida e imediata, me tira dessa situação. Eu já tive várias e fui colocando, né? A gente faz prece mesmo. Tem até um fato engraçado, nós voávamos no sentido aqui estávamos no litoral aqui do Rio de Janeiro e de repente tivemos lá um problema que anunciava uma pane no voo, né? E você tem todo um procedimento para reagir, né? Você reage, né? Você é treinado para reagir a isso. É claro que apresenta-se aquela situação de dificuldade, de medo, é claro que existe, mas você é preparado, né, para reagir. Todos os pilotos são preparados para reagir a essas situações, chamadas situações inicialmente de emergência. Então, reagindo a isso, o colega até muito mais experiente com voo do que eu, já tomando a frente ali, acionando e a gente fazendo aquele gerenciamento de cabine de situação de emergência, você não é espírito? Naquele momento rápido, né? Começa a fazer a tua prece aí para ver se ajuda a gente aqui nesse momento. Ele, que era um pouco assim separado, disse, não, usa aí da tua ferramenta para salvar a nós, né? Então, é esse momento que aparece a prece rápida na vida de quase todo mundo, inclusive dos ateus, graças a Deus, né? Eu sou ateu, graças a Deus. Então, a prece tem esse volume, porque intimamente ela produz, né? Está provado, já pela ciência provado, que a prece, a forma dessa religação, esse meio de contato com o divino, não numa expressão da nossa denominação cristã ou de outras, mas na expressão da ligação com o divino, melhora as pessoas nas doenças do corpo. Porque a doença no corpo é a expressão do que somos, doença espiritualmente, do espírito, ou seja, nós espíritos estamos doentes e através do corpo expressamos isso. É isso, não tenham dúvida. É claro que o homem já tem ciência para cuidar do corpo, mas o dia que o homem, como disse André Luiz, tiver a consciência da plenitude dessa integração espírito e corpo e entender que é a partir do espírito que se trata o corpo, as coisas serão muito diferentes na ciência da medicina humana, né? Nós estaremos dando avanço. E nessa medicina hoje já se tem o conceito de que a prece, o culto ao divino, a esperança, isso traz uma melhora íntima. Melhora. E aí a pergunta, pode-se com utilidade orar por si mesmo, na forma, pode me salvar de uma situação? Está lá na questão, né? Será útil que oremos pelos mortos, que se deve pensar da opinião dos que rejeitam. Peraí. Pode-se orar aos espíritos? Pode sim, mas só para eu não perder aqui. Pode-se orar por si mesmo e perdoar as nossas faltas? Isso minora ou muda a situação das nossas missões? Olha, é tudo do tempo, é de como nós vamos nos melhorando. Se a oração serve, além de tudo, para nos aplacar uma dor, mas ao mesmo tempo nos estimular a uma melhora íntima, é um modo de proceder, é claro que quando você está dizendo assim, aplaca, atenua minha dor, meu sofrimento, essa prece ela vai ter um sentido de que se você está no caminho certo, vai dar certo, né? Às vezes, o remédio de uma dor, de um sofrimento, é que a gente corrige o que está no espírito, que somos nós, espíritos encarnados e através do corpo, submetidos a dores, submetido a situações, o espírito aprende. Nós precisamos dessa matéria ainda, por isso, num mundo de provas e expiações ainda tão material, onde o mal ainda se sobrepõe
visões sobre o bem, no sentido de que o mal são os nossos interesses individuais, as nossas buscas particulares, o nosso bem-estar individual, onde ainda não buscamos um coletivo que atenda a todos, mas buscamos primeiramente que atenda a nós. Essa prece pode te ajudar, pode, ela tem esse valor. Como você ora pelo outro que está doente, que você começa a se melhorar com isso, como oramos pela humanidade em geral, nós começamos a nos melhorar com essas ações, porque estamos sendo treinados para buscar uma espontaneidade de caridade, de bem-fazer. Não é isso? Caridade, não é isso? A oração traz esse sentido de caridade. É buscar, através dessa ligação com o divino, a nossa capacidade. Nesse momento que estamos aqui fazendo esse nosso curso, essa troca de ideias, esses estímulos do conhecimento que estamos fazendo, nós estamos em ligação com o mais alto. Por quê? Porque é a temática que nós estamos usando. Então, o nosso campo mental está voltado para isso. Muitas vezes dizemos assim, qual a importância dos cursos? Não vou. Eu vou ligar só para dizer que estou ouvindo e tudo mais. Mas uma palavrinha que entra para cada um de nós, no meu caso, eu tive que estudar. Eu tive que me dedicar aqui à oportunidade da tarefa e à oportunidade de melhora. Aqui, assim, como um facilitador, eu não sou instrutor de nada. Eu só estou aqui como um facilitador. A oportunidade primeira é minha de ter esse contato com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho e com todas as obras que são circulares e estão acessórias nesse projeto. Isso melhora a mim. E eu venho fazer essa divisão, essa troca, essa participação com vocês. Bom, avançando um pouco mais, politeísmo. Essa aqui é a parte final. Não, ainda tem o sacrifício, nós vamos ter que falar. Por que razão, não obstante ser falsa a crença politeísta, que é uma das mais antigas espalhadas? Politeísmo porque é o conceito de desconhecimento, aquela ignorância, não conhecer o fato e não ter evoluído ainda bastante. Então, a concepção de um Deus único não poderia, resposta na questão 667, não poderia existir no homem senão como resultado de um desenvolvimento de suas ideias, experiências ao longo das nossas encarnações e o conceito de absorvermos conhecimento, ciência, a história, enfim, todos os elementos que nos trazem conhecimento foram nos levando por uma questão de razão, de um ser que não é esse ser como nós, mas dessa divindade, desse multiverso que existe. Nós não precisamos tornar Deus do nosso tamanho. A gente tem, às vezes, essa capacidade de fazer que mal fiz eu a Deus. Eu acho que alguém já comentou, porque eu já fiz. Não sei vocês, senhores e senhoras, amigos e amigas. E senhores e senhoras não é para afastar, não. É só um modo de chamar a atenção. Mas amigos e amigas da Casa do Caminho. Quando a gente diz assim que mal fiz eu a Deus, não existe capacidade de fazermos. É só uma falha na nossa forma de encararmos a divindade. Nós trazemos Deus para o tamanho dos nossos problemas e não entregamos a Ele os problemas que nós consideramos grandes. Para Ele é em absoluto, é só uma forma da nossa passagem muito rápida dessa experienciação, dessa presente encarnação. Então, passando por aqui, nós vamos ao sacrifício. Quem de nós já não fez aí talvez uma novena, uma promessa, algo, algo que pudesse mudar, os sacrifícios. Lá no Velho Testamento está cheio de expressões de sacrifício. E havia o sacrifício, nós vamos ser rápidos, porque já estamos com 33 minutos, que devemos pensar das chamadas expressões de sacrifício humano e o sacrifício de animais, que antecedeu o humano. Primeiro começamos ofertando uma parte daquilo que obtínhamos ainda como nômades, depois começamos a oferecer animais para aplacar a fúria de um Deus que castigava. Lembra quando eu falei do trovão, do raio, enfim, daquelas coisas? E depois começamos a oferecer em sacrifício os nossos semelhantes. E isso tem a menor valia para Deus. Tá aqui, os Espíritos explicam isso, a questão 669 até a 673. A gente vai... É fácil de ver que não tem serventia. É uma questão de ignorância. É uma questão de acharmos que vamos produzir alguma coisa. Ou, por exemplo, vou trazer para os dias modernos, tá? Se vocês me permitem, para nós encurtarmos isso aqui. Eu adoro doce, chocolate, chocólatra.
né? Realmente gosto de chocolate. Ah, não, eu vou fazer uma promessa que se eu conseguir determinada coisa, não vou comer chocolate por 6 meses. Isso é um sacrifício? Para mim é. Qual o valor disso para a humanidade, para o meu semelhante, para Deus? Prejudica até a fábrica de chocolate que vai vender menos e vai talvez perder lá um posto de trabalho. Deixa o chocolate. A questão não é você. Você tem que pensar que nós temos que nos abster das coisas que fazem mal. A nós é o nosso coletivo mais imediato e mais amplo. Né? É aquela coisa. Você joga o lixo 3 metros de distância e acha que está livre do lixo, que não vai sentir mais o cheiro do lixo. O vento muda, te traz o cheiro. Vem um temporal, aquele lixo entope um bueiro, a água enche e entra na tua casa. Você pensou uma coisa, está desconexa da realidade. Nós temos que nos superar nisso. Né? Não é o assunto de agora, mas eu usei o exemplo para mostrar como muda rapidamente o nosso conceito só por um pensamento. Então, a questão de sacrifício, o sacrifício está na mudança do nosso íntimo. É o que ele vem colocando aqui. Remonta da mais antiga, da mais alta antiguidade, o uso do sacrifício. Mas, primeiramente, o homem não compreendia. Depois era questão fruto da sua ignorância. E agora que já tem conhecimento, qual é o valor? Por que subir uma escadaria para provar o sofrimento? E aí a gente usa até uma joelheira lá de goleiro para facilitar, claro, porque vai machucar. O martírio, como era feito antigamente, silício, né? O silício, como acontece, não pode. Não pode, não dá certo. Não vai ter valor siliciarmos para adquirir algo ou dizer que estamos nos punindo. A gente não precisa se punir. Não tem necessidade. Até porque não seria lógico. Eu estou me punindo por algo que eu próprio realizei? Ora, não faça de novo. Corrige, repara, reconhece e repara. Às vezes a reparação nem é imediata, mas é consequência de um conjunto de atos nossos. Né? Daí o fato, o sacrifício está em nos mudarmos. Tem outra passagem aqui do sacrifício que devemos pensar das chamadas guerras santas, o sentimento que impele os povos fanáticos a visitar e agradar a Deus, exterminando o próximo que lhes diverge das ideias. Nós tivemos, né? Quantas guerras nós já produzimos em nome santo, né? Desde o tempo da nossa história. Né? Gengis Khan destruiu, segundo o levantamento dos historiadores, mais de 40 milhões de seres da humanidade à época. 40 milhões. Num planeta que ainda estava em desenvolvimento, isso era um número expressivo da humanidade da época. Gengis Khan. Né? Idade Média, as cruzadas, as chamadas Guerras Santas, terminaram milhões de pessoas que eram contrárias àquele que estava sendo determinado. Não tem valor. A mesma coisa acontece com as denominações de muçulmanos. Hitler exterminou 6 milhões de judeus, mais de 10 milhões de eslovacos. Pois é que usado pouco na história, depende de quem faz a sua apresentação, mas além dessa atrocidade com o povo judeu, por mais de 6 milhões em campos de concentração, tiveram mais de 10 milhões de eslavos também. Sem contar que a guerra em si produziu uma perda de mais de 60, 70 milhões de seres humanos à época da Segunda Guerra Mundial. Tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial concorreram para o extermínio que foi realizado por uma epidemia chamada gripe espanhola, chegou a quase 100 milhões. Mas voltamos, esse extermínio pelas guerras santas, né? Essas cruzadas, tivemos tantas que podem ser produzidas ao longo da história. Bósnia e Herzegovina, guerras mais recentes, Guerra do Congo. Temos ainda hoje o que se diz ser uma guerra santa por denominação que não faz jus aos muçulmanos, porque não está isso colocado. Isso é uma questão de radicalismo, uma questão de um conceito que exorta uma capacidade arbitrária, né, de usar as palavras de Maomé para justificar uma guerra dos muçulmanos. Não existe isso lá. Nós levamos em conta o que a mídia nos coloca de um terrorismo. Não está lá, isso aí não existe.
Isso é usado, é uma manipulação do homem, como em outras denominações religiosas do passado e do presente, ainda fazem suas movimentações ligadas à política, ligadas a interesses bem terrenos, bem práticos. Então, qual o valor? Nem nós só produzimos dor, sofrimento e perdas, só aumentamos. Esse é um momento que estamos vivendo para dar encerramento à nossa atividade aqui, de reflexão à luz da doutrina espírita sobre o Livro dos Espíritos, nessas questões que falam no capítulo 2 da parte 3ª do livro. Nós estamos vivendo uma pandemia para nos melhorarmos nesse momento também, a nossa capacidade de solidariedade, de não fazermos nada trazendo elasticamente divisões muito amplas. Nós estamos vivendo um momento onde temos que pensar no nosso próximo, pois que somos o próximo um dos outros. Estamos todos submetidos às mesmas possibilidades de perdas, chamadas perdas, de queridos, de coisas, de situações, de status, de estado. Um vírus pode mudar a nossa história toda, não só porque nos acomete com a doença, mas pelo que causa no conjunto social à nossa volta, no grupo em que estamos inseridos, no planeta em que estamos colocados. Possamos fazer desse momento um momento de mais uma introspecção do conhecimento, e que esse conhecimento nos liberte da ignorância que ainda está em cada um de nós pelo desconhecimento, e possa nos permitir sermos solidários, ativos na ação para com o próximo e conosco mesmo, nessa mudança. Adorar a divindade é dar expressão dela para com o próximo. Sejamos um pouco desse Deus que buscamos de socorro para nós em ajudar o nosso próximo. Possamos, numa breve prece desse momento, agradecermos a oportunidade da reflexão, de aqui estarmos, daqueles que estarão assistindo às gravações futuras, de sabermos que todo conhecimento liberta. E uma vez tomando conhecimento desse saber, não podemos alegar desconhecimento. Só distração, só algo assim. Que a graça do Divino Mestre Jesus esteja presente em nosso íntimo, que por graça de Deus, o nosso contato, a nossa ação conjunta com todos os bons espíritos que nos assistem, nos elevam, nos orientam, possamos estar a serviço do bem, no bem, para com o bem. Verdadeiramente nessa transformação íntima nossa. O caminho não é fácil, ninguém disse que iria ser fácil, mas ele é necessário e ele é possível. Graças a Deus.